Olá, sejam todos bem-vindos à Jornada da Criança Autista. Nossa segunda noite de muita informação. Ontem falamos sobre o desenvolvimento infantil, os sinais de alerta de autismo desde bebê, nas crianças muito pequenininhas, abaixo de 1 ano, nas crianças maiores, entre 1, 2, 3 aninhos. Falamos sobre os sinais de autismo em meninas, falamos sobre o Asperger, comentamos sobre o papel da família, o papel da escola. Então nós fizemos um grande apanhado e uma longa introdução do que é o autismo. Hoje a gente vai continuar esse estudo, mas a gente vai concentrar principalmente sobre o tratamento. Quando é que pode iniciar o tratamento? Quem é que faz o tratamento? Quem pode fazer o diagnóstico? Porque o tratamento começa com um diagnóstico adequado. A partir de que momento essa pessoa, essa família, essa criança, ela tem acesso aos seus direitos? Quais são os direitos para que possa viabilizar o tratamento? Então hoje vai ser uma jornada mais intensa, mas acima de tudo mais prática, mais palpável, para que vocês possam compreender o que vocês devem fazer em casa. Quando a família chega para mim e começa a pedir explicações a respeito do autismo, do tratamento, eu falo que tem uma coisa que é extremamente relevante. Os profissionais têm um papel fundamental na vida do autista, desde o médico que viabiliza esse tratamento inicial, ou até mesmo os terapeutas que viabilizam esse diagnóstico inicial, dos terapeutas que vão acompanhar essa criança por muitos e muitos anos, às vezes por meses, um tempo significativo, mas eu diria para vocês, e essa é a minha impressão e é a prática que eu vejo todos os dias, que a família tem o maior papel nesse processo. Eu poderia até falar que a família é 70% e profissionais 30%. Então olha a importância de vocês estarem aqui hoje aprendendo qual que é o seu papel. Porque se você está com um filho autista e você ainda não sabe o que é ciência ABA, se você ainda não entendeu o que é o papel do terapeuta, se você não consegue compreender o que é uma terapia ocupacional, o que é uma integração sensorial em áreas, o que é uma comunicação aumentada alternativa, o que é PECS, o que é PROMPT, esse é o problema. Porque quando a família falha no mais básico, que é entender o que é bom para o seu filho, qualquer pessoa fala o que quiser para vocês. Para que vocês saibam que eu estou aqui falando a verdade, vocês têm que ter informação. Como assim ciência ABA? Como assim tratamento intensidade, quantidade, qualidade? Como assim relatórios trimestrais? Então é isso que nós vamos fazer. Para você que está aqui tentando talvez comentar um pouquinho aí, está vendo que está bloqueado, a gente deixou para as pessoas que acompanham o YouTube, que são inscritas no canal. Então se você não é inscrito ainda, basta aqui se inscrever. Clica ali em se inscrever que já vai abrir para você poder deixar suas perguntas, que eu acabo tendo o painel, eu posso olhar, depois ao final a gente tenta responder algumas perguntas. Então você faça essa sua inscrição, até mesmo porque esse canal vai ser utilizado a partir de agora, semanalmente, para levar muita informação importante para vocês. Para quem está fazendo a jornada e principalmente profissionais ou até mesmo pai, mãe que querem aí ter um certificado para apresentar na escola ou qualquer coisa, amanhã eu falarei uma palavra-chave. Então quem tiver na aula de amanhã pegar essa palavra-chave vai poder mandar um e-mail falando o nome da palavra-chave que a gente comentou aqui e pegar o seu certificado. Durante a próxima hora que nós falaremos sobre o conteúdo técnico e durante a manhã, assim como foi ontem, a gente tem aqui uma ideia de uma entrega real e verdadeira. Eu realmente acredito no que a gente vai falar aqui. Antes de começar, eu estava ali orando, pedindo a Deus para que cada palavra que saísse da minha boca fosse instrumento de refrigério, que fosse instrumento de luz na sua vida e na sua casa. Mas também preciso dizer que a gente pode depois dar um passo além. Esses 3 dias são uma entrega real e verdadeira, mas se você quer continuar, se você quer saber mais, se você quer pegar mais do que 3 ou 4 horas, que é o que nós faremos aqui, a partir de amanhã será disponibilizado o Simplificando o Autismo. O Simplificando o Autismo é o maior curso que é conceitual sobre o que é o autismo, tratamento, viabilização, sobre direitos, sobre sono, sobre seletividade alimentar, sobre estereotipia, sobre ecolalia, sobre atraso de fala, mas isso vai ser amanhã. Eu não vou aqui gastar mais que 2 minutos para falar sobre isso, porque a ideia não é essa. A ideia é que realmente o que vocês vão consumir é verdadeiro. Por mais que ao final a gente tenha um curso, e está tudo bem isso, porque a gente gera renda, a gente gera imposto, a gente pode contribuir, ser altruísta, aqui
é real. Então eu não vou guardar nenhuma informação. Então, se você a partir de amanhã tem mais interesse em se aprofundar mais e assim, precisa se aprofundar mais, porque eu estou tentando concentrar em 3 horas o que eu falo em 30 horas. Lá a gente tem profissionais, então estejam comigo porque amanhã, para quem tiver amanhã na live, vai ter também uma condição muito especial, que assim, realmente a gente fez uma coisa muito especial para vocês. Então voltando, amanhã conversamos sobre isso, conversamos um pouquinho. A live de amanhã é importantíssima, porque a live de amanhã a gente vai trazer a Gabriela, minha esposa, para ela falar como é que foi o processo dela, as dificuldades dela, mas a gente, acima de tudo, vai falar como viabilizar o tratamento dentro de casa, que foi o que nós fizemos. O Noah, ele fez 90% do tratamento dentro de casa. A gente vai falar sobre planejamento gestacional. Nós estamos grávidos agora, então o que devo fazer para um planejamento gestacional? Nós falaremos sobre perspectivas futuras. Então, senta aí, se acomode. Se você está assistindo no celular, eu vou até te dar uma dica. Passa para a televisão, espelha para a televisão, ou se você tem uma Smart TV, coloca ali no YouTube e assista na TV, porque dá uma impressão e uma experiência diferente, porque a gente fez a questão de ter aqui toda uma estrutura para que você tivesse a melhor experiência, porque a gente sabe que isso também facilita a compreensão e o aprendizado. Eu vou começar falando para vocês a respeito do nosso processo. Quando a gente olha do tratamento, a gente tem que tentar entender o que nós tivemos como pais, o que eu falo como médico e qual a soma de experiência para todos os casos. Porque, veja bem, é totalmente diferente um paciente que eu atendo presencialmente no consultório, com condições ou com plano de saúde. Se você tem plano de saúde e não está fazendo o tratamento adequado, está errado, tá? Porque se você tem um plano de saúde, a gente tem como viabilizar, e quem determina o tratamento é o médico, não é o plano de saúde que determina a quantidade de terapia ou fala que não tem ou que a fila está atrasada. Mas a gente também tem pacientes que às vezes nós atendemos de forma online, de interiores do norte, do nordeste, e a gente tem que estruturar bem esse tratamento. E como é que a gente estrutura esse tratamento? Como eu falei, a base da informação, que é o que nós estamos fazendo durante esses 3 dias e é o que você poderá fazer também depois no Simplificando Autismo. Porque por mais que nós tivéssemos acesso à informação, por mais que nós tivéssemos recursos financeiros minimamente compatível a poder dar o melhor tratamento para o nosso filho, por mais que nós tivéssemos plano de saúde, eu afirmo a vocês, eu não posso dizer que a gente perdeu um ano, porque a gente estudou durante esse 1 ano, a gente aprendeu durante esse 1 ano, mas eu posso dizer que o tratamento do meu filho poderia ter saído assim, recebi o diagnóstico, entendi 80%, 90% do que é necessário e eu já estou num caminho adequado. Nós passamos por vários profissionais, inclusive, onde a gente começou a perceber os sintomas muito cedo, a gente ia para os profissionais falavam, olha, vamos observar, vamos esperar passar mais um tempinho, matricula na escolinha, observa um pouquinho e faz um pouquinho de fonoaudiologia. Eu quero avisar vocês, isso não é o tratamento do autismo. O tratamento do autismo não é matricular na escolinha, observar um pouquinho, estimular um pouquinho, colocar para fazer 1 hora de fono, 1 hora de TO, 1 hora de psicologia. Esse definitivamente não é o tratamento do autismo. A gente precisou sentar e estudar o que era a ciência ABA, como fazer coterapia familiar, porque se a gente não fizer coterapia familiar, a gente vai falhar. Então nós tentamos realmente juntar tudo isso e colocar para vocês qual o caminho, para você que está recebendo o diagnóstico agora, falar, opa, agora eu sei. Mas para você que talvez esteja aí com um filho com 5 anos, 6 anos, eu afirmo a todos vocês, todos os dias eu atendo pacientes com 4, 5 anos, com recurso, com informação que está fazendo um tratamento inadequado. Aquilo que nós temos em casa não é motivo de soberba, arrogância, aquilo que nós temos em casa de desenvolvimento do nosso filho é motivo primeiro de misericórdia de Deus, que nos permitiu passar por tudo e vencer, mas acima de tudo foi compreender o processo adequado. E quando a gente olha o Noah, eu afirmo a todos vocês, mas afirmo mesmo, gente, do coração, o Noah não tem que ser a exceção. O Noah deve ser a regra,
Porque desde os estudos pioneiros que nós temos aí, desde 87 com Ivar Lovász, depois com Eichstätt, depois com Howard fazendo a avaliação desses estudos, replicando esses estudos, meta-análises importantes com mais de 1.000 estudos feitos entre 2009 e 2012, falando que 90% das crianças, ouçam isso, gente, 90% das crianças autistas devem evoluir de tal forma que, se tiverem um diagnóstico precoce, que é o que a gente está tentando informar vocês, se conseguirem fazer o tratamento adequado e não depende necessariamente do maior recurso do mundo, se fizer tudo certinho, aproximadamente 90% está apta a ingresso regular na escola, no pré-escolar, muito igual aos seus parceiros de sala ou precisando de pouco apoio. Então, se 90% é para ficar parecido com o NOAH, por que a gente tem o inverso? Porque o diagnóstico não chega cedo. Quando o diagnóstico chega cedo, o tratamento adequado não existe. E quando o tratamento adequado pode até existir mediado aos terapeutas, o pai, a mãe, o avô, a avó, a família, a rede de apoio não entende qual é o seu papel. Então é isso que eu quero falar. Que eu não estou aqui vendendo um sonho, eu não estou vendendo uma fantasia. O que eu estou falando é baseado em estudo, é baseado em ciência, e isso é possível. Nós passamos uma parte sensorial importantíssima. Quando as mães vão consultar comigo no consultório e quando elas falam que não tem o transtorno sensorial, eu falo, mãe, meio caminho andado. Porque quando eu tenho processamento sensorial alterado, que é o que nós passamos em casa, aí eu tenho uma seletividade alimentar importante, e da seletividade alimentar é uma das coisas que mais dá trabalho. Nós fizemos tratamento por quase 3 anos e eu sigo ainda no processo. Eu sou coterapeuta do meu filho e hoje, em respeito a todos os analistas do comportamento, mas eu sou o analista de comportamento do meu filho, então eu analiso aquele comportamento, eu determino o que nós vamos fazer. Recentemente a gente começou a amarrar o cadarço e a gente já está conseguindo. Eu coloquei um programa para nós fazermos ele andar de bicicleta. Hoje, quem talvez acompanhou ele nos stories, ele já está andando aí sem as mãos, sem as rodinhas, fazendo acrobacia. Então isso é análise de comportamento, mas eu aprendi. Como é que você aprendeu, Thiago? Estudando, como eu expliquei para vocês. Então, a gente precisa entender o que é o autismo, que é o que você está fazendo, para que você agora... Opa, meu filho tem 12 meses e tem tudo o que o Thiago falou aqui, ou tem tudo o que o Thiago falou mais aprofundadamente lá na jornada, no Simplificando. Eu tenho toda a informação para eu chegar com o médico e falar, doutor, meu filho tem sinal de autismo. Não, mas você tá doido, tá arrumando coisa na sua cabeça, tá arrumando doença pro seu filho, sossega, isso é criança de pandemia, você não tá... Fala, não, doutor, seguinte, meu filho tem baixa reciprocidade socioemocional, se não souber falar isso, meu filho tem baixo contato visual, não interage bem com os familiares, meu filho não está falando palavras, com 1 ano e 3 meses ele tinha que estar falando 10 palavrinhas, meu filho não sabe fazer os sinais, não sabe fazer o som dos animais, meu filho não consegue dar forma aos brinquedos, a função aos brinquedos. O senhor não concorda que eu tenho pelo menos 3 campos sociais diferentes por autismo? Meu filho agora está rodando rodinha. Percebeu que quando você leva isso, por exemplo, para o seu pediatra, Thiago, e por que o pediatra? Porque 84,2% das vezes que uma família está diante de um atraso é para o pediatra que ele vai falar. Esse curso ele é para pediatra, esse curso é para terapeuta, esse curso é para educador físico, esse curso é para escola. Eu afirmo a você, profissional, faça o Simplificando Autismo, porque assim não apenas vai fazer você ficar mal com essa mãe, porque imagina, ela entregou para você a vida do filho dela. Não apenas fará isso, mas como você também agora vai ser instrumento de luz na vida dela. Eu vou falar categoricamente, intensamente, enquanto eu puder. Independente de haver curso, independente de haver trabalho, eu realmente me importo com isso. Porque não se trata, a gente não precisa fazer reserva de mercado, a gente não precisa ficar aqui guardando. Não. A gente precisa que todos os pediatras estejam capacitados para saber o que é o autismo. Porque se o pediatra, em 84,2%, é o primeiro a ser procurado diante do transtorno do espectro autista, por que ele não sabe? Por que ele não está preparado? Thiago, mas eu sou pediatra, minha época era outra. É verdade. Eu vou fazer aqui a meia-culpa, né? Vou fazer aqui de advogado do diabo. A nossa formação como pediatra para autismo ela é 0, não é culpa do seu pediatra.
mas a informação está chegando. E os autistas estão chegando. E os atrasos, não apenas autista, transtorno do opositor desafiador que eu atendo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que eu atendo, os atrasos estão chegando. E não adianta mais só falar para essa mãe, vamos esperar até 2, 3 anos, a gente fala. Então, quando você chega com uma informação para o terapeuta, é mais fácil. Como é que o terapeuta vai falar que ele não tem que te entregar um relatório se você tem que falar que tem que entregar? Doutor, mas olha, o que o senhor está fazendo? O que é? Qual a ciência que o senhor está aplicando? E por que eu não estou sendo orientada? Então é isso que a gente quer falar para vocês. Porque não há nada mais triste. Não há nada mais triste que a gente perder tempo. E o tempo, como eu falei, era a primeira palavra que eu escolhi para vocês. Então a gente não pode perder um tempo. Quando a gente fala assim, vamos observar 6 meses, como eu falei ontem, na live de ontem, 6 meses não são 6 meses. 6 meses são 30%, 40% da vida daquela criança. O tratamento adequado começa com um diagnóstico precoce. Porque quando a gente fica falando tratamento, ou a gente fica separando diagnóstico, a gente está fazendo errado. Então, como é que começa o tratamento? Com um diagnóstico. Tiago, mas eu perdi tempo. Tá tudo bem, a gente pode melhorar em qualquer momento e a gente pode correr atrás muito. Então, a gente precisa começar com um tratamento, com um diagnóstico precoce. E, além de tudo mais, a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Porque pensa o seguinte, eu acabei de falar para vocês ontem sobre sinais de autismo, sobre sinais claros de autismo. Lembra que eu falei, olha, a criança com atraso social, olhando menos, não responde ao chamado, falando menos, tendo ali estereotipias, perda de habilidades, a criança deixou de comer um monte que comia, deixou de falar o que falava, fica puxando pela mão para onde precisa ir. Tem uma presença daqui a pouco de uma hiperlexia, a chance desse diagnóstico existir, com isso daí que vocês têm de informação, olha, eu não posso falar o número exato, né, porque isso não é um estudo, estou pegando aqui da minha cabeça, mas é 95% de chance. Então, se você está com seu filho com 2 anos, que estão em todos esses sinais, e o médico fala para esperar 6 meses, se o terapeuta pede para esperar 6 meses, será que a gente não tem que começar a responsabilizar esses profissionais? Não estou falando isso para gerar um murmúrio, para gerar rancor, para gerar maldade no seu coração, muito pelo contrário, mas para que a gente possa realmente compreender a gravidade do que é o que a gente, quando a gente fala, deixa 6 meses. Porque pensa o seguinte, um profissional que é responsável pelo desenvolvimento infantil, pediatra, médico da unidade básica de saúde, porque ele se propôs, ele prestou o concurso, ele assumiu e lá estava dizendo que ele tinha que ter puericultura. Quando a gente tem o neuropediatra, o psiquiatra infantil, se esse profissional é o responsável pelo desenvolvimento infantil e ele falha, qual que é a responsabilidade dele? Pense, por exemplo, no médico que é cirurgião plástico e ele erra numa mamoplastia. Bom, a mãe ela pode pedir indenização. Quando o cirurgião ortopédico, uma cirurgia eletiva, faz uma falha grosseira, ele é penalizado por isso. Agora imagina uma criança que ela começou a falar para um pediatra, às vezes que ela estava com atraso desde que quando ela tinha 13, 14, 15 meses, chega com 2 anos de idade, essa criança ainda sem diagnóstico, sem ser encaminhada. Qual que é o peso da decisão do pediatra, do médico da unidade básica de saúde? A gente está consumindo talvez o que seja mais importante na vida de qualquer pessoa, cabeça. 6, 8, 12 meses de atraso de uma mãe que está levando essa queixa para o profissional, então o tratamento começa aí. A gente começar a levar esse assunto como seriedade. Profissional que está aí, pai que está aí, familiar, autismo não é modinha. Não é uma modinha mesmo. Autismo não é uma doença, não é coisa que nós estamos arrumando. O autismo é uma realidade, é 30-1. A cada 30 crianças que nascem, uma poderá manifestar o transtorno espectro autista. Só que da mesma forma que a gente leva isso com muita seriedade, com força para vocês, a gente também tem que falar que isso não é o fim do mundo. Porque como vocês estão acompanhando todos esses dias, o autismo não é o problema. Não é o problema mesmo. O problema é a gente não saber o que fazer com ele. O problema é essa mãe levar essa consulta com um especialista com 15 meses e essa criança receber diagnóstico com 4 anos. Isso é o problema, porque como eu falei, a maioria das crianças, mesmo com grau de severidade, se a gente pudesse fazer esse nível de severidade quando ela é menorzinha, com 18 meses, mesmo com nível de severidade, com tratamento adequado, pouco importa na quantidade de evolução dessa criança.
Então, mesmo que ela tenha um prognóstico inicialmente ruim, não fala, não olha, toda comprometida, com 18 meses, pouca diferença faz em detrimento do tratamento. Ou seja, o tratamento precoce, da forma precoce, é o mais importante. Tiago, eu perdi tempo, não consegui fazer o tratamento precoce. Afirmo a vocês, sempre é tempo. Atendo pacientes de 4, 5, 6 anos. Paciente de 4 anos que não fala, 6 meses depois está falando, não estou vendendo sonho, só estou falando que essa paciente chega às vezes com 4 anos, com essa criança assistindo um monte de televisão, horário de dormir errado, horário de acordar errado, alimentação inadequada, terapeutas que nunca trouxeram o pai para dentro da terapia, terapeutas que não falam, olha, intensidade, quantidade, qualidade e ciência aba. Então é isso que a gente tem que estar falando aqui para vocês, porque o autismo, ele não tem um marcador biológico, eu não tenho um exame que eu falo assim, olha, esse exame vai confirmar o diagnóstico de autismo, então a gente precisa ter informação para que a gente possa fazer o diagnóstico. O diagnóstico do autismo, sim, a gente utiliza os critérios do DSM-5, sim, a gente tem escalas que facilitam, SRS, EIDOS, ADIR, VIB-MAP, CARS, Portage, idade, a gente tem muitas escalas que nos ajudam a principalmente quantificar os atrasos, que ajudam a fortalecer esse diagnóstico, mas o diagnóstico ele é por observação. Então comece pela observação de você pai, de você mãe, comece pela observação de você gestor escolar, professor escolar, porque principalmente a escola tem assim um papel essencial nesse processo todo. E a gente vai falar um pouquinho da escola. Então, a gente começa por aí, que a gente precisa se informar para que a gente possa fazer o diagnóstico. E aí, para você fazer o diagnóstico, você precisa das pessoas à sua volta entendendo do processo. Então, você, mãe, olha os prejuízos e leva para o profissional. E você, profissional, saiba dos prejuízos para poder falar, mãe, ó, é assim. Mesmo que talvez você não tenha segurança do diagnóstico naquele momento, e você não é obrigado, profissional. Eu falo muito do diagnóstico porque eu vivi, eu sentei o bumbum no chão para trabalhar a parte sensorial, para trabalhar a parte alimentar. Eu atendi mais de 500 famílias nesses 4 anos de consultório. Então, a minha experiência é outra, mas assim, você tem o compromisso de falar, mãe, olha, tá atrasado diante dos marcos de desenvolvimento, assim, olha, tá olhando menos do que deveria olhar. Todo profissional, ouça muito bem isso, mãe, médico da unidade básica de saúde. Todo profissional que faz assistência primária, ele pode e deve aplicar, isso é lei, desde 2017, ele deve aplicar o que a gente chama do MCHAT. O MCHAT é uma escala de triagem, é um screening. Ele é um screening para ver se tem sinais de autismo. O MCHAT, quando bem aplicado pelos profissionais, se a mãe realmente consegue preencher muito bem ele tem uma sensibilidade, eu acho que de 85%, ou seja, um teste que a criança aplica entre 18 e 30 meses de idade, um teste super simples, com algumas perguntinhas que o médico do posto de saúde pode fazer para você, que o pediatra pode fazer para você, ou que você pode baixar agora na internet, MCHAT, e preencher. Quando dá ali as respostas específicas, e tem lá a forma que para você ver quais são as respostas específicas, 85% de chance de realmente essa criança ter o espectro, de estar dentro do espectro. Então, quem pode fazer o diagnóstico? Qualquer médico mesmo. Claro que precisa ter experiência, claro que precisa ter formação, tem que estar estudando, tem que estar, eu falo, por exemplo, pós-graduação, curso de neurociência, você tem que realmente se capacitar. Simplificando autismo não é um curso para médicos, é um curso para profissionais. Então, assim, você tem que se capacitar para estar preparado para quando esse profissional chegar, para quando esse paciente chegar na sua vida. E a partir dali, você fala, olha, eu não tenho 100% de certeza, mas deu aqui alterado, e eu já vou te encaminhar para o fono, para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o educador físico, deixa eu já te encaminhar para o neurologista, mas mãe, a fila do neurologista, ela está em 100, 200, 6 meses. O seu papel pediatra e o seu papel médico da unidade básica de saúde é isso? Olha, a filha daqui vai com neuro e ele resolve para você. Essa família vai perder 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos na fila de espera. E aí você, mãe,
Vai ficar sentado esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos? Se eu falei que 70%, 80% da constituição do trabalho, do estímulo, da evolução do seu filho depende apenas de você. Eu tenho pacientes que eu atendo na paz, gente, de forma voluntária, pacientes que não têm condição financeira. A gente consegue estruturar um trabalho, um tratamento impecável. Assim, claro, falta, Thiago, lógico que falta, mas é 80% que nós precisamos. Sabe, eu pego aquilo que eu estou falando no Simplificando, que é tudo estruturado, eu falo ali, passo para essa mãe, a gente fica 1, 2 horas junto ali, realmente estruturando o tratamento. Então, assim, tem como. Você vai ficar esperando 6 meses na fila? Ou para você que às vezes tem condição e também para até consulta particular é difícil, você vai ficar esperando? Você vai ficar, quando chegar o dia da consulta do neuro, aí a gente vê o que faz? Não, você pode começar a partir de agora. A partir de agora, porque isso faz a diferença. Eu quero falar para vocês que não apenas o médico, o médico é o profissional que faz o laudo para viabilizar o tratamento, porque no Brasil é uma questão legal, então precisa ser um laudo médico. Contudo, e lógico que o neurologista e o psiquiatra são hoje no Brasil os profissionais mais bem habilitados, mas como vocês estão aqui, vocês estão com um pediatra do desenvolvimento infantil, especialista em autismo, vocês podem ter, e tem um monte de pediatra aí que eu acompanho que faz esse trabalho belíssimo, então a gente pode ter outros profissionais fazendo isso, mas a gente também tem que falar do valor do laudo do profissional terapeuta, do fono, do TO, do psicólogo, do psicomotricista, do educador físico. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem um pouco dessa folia que só médico, não entendo errado todos os outros profissionais, né? Mas só médico que de fato parece que tem valor. Cara, eu recebo às vezes um laudo de um neuropsicólogo, de um psicopedagogo, um laudo estruturado com 10 páginas, aplicou lá 5, 6 escalas. Assim, é algo até muito ruim perceber o quanto aquele laudo não tem valor, né? E às vezes do médico ali escrito o nome, o CID e escrito um pouquinho de terapia, esse vale alguma coisa, né? Mas assim, o laudo do profissional vale muito. Vale muito para quem respeita o autismo. Eu, quando recebo um laudo de um profissional bem estruturado, bem detalhado, ele faz toda a diferença. Com um laudo bem feito de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um fono, a gente sabe se o paciente está sendo bem tratado. Aquele laudo que o paciente vem com 2 folhas, um copiou, colou, eu falo, mãe, olha, pensa bem se vale a pena estar com esse profissional, entendeu? Porque se essa é a descrição de alguém que é o analista do comportamento, que está avaliando todo o comportamento dessa criança e está nesse caminho, olha, a gente tem que rever. Então, assim, os profissionais, eles podem fazer os seus laudos, sim. Eles podem dar as suas impressões diagnósticas, sim. Não tenham medo de colocar a mão na caneta e ver o que vocês estão vendo. Descrever o que vocês estão vendo. Claro que, após tudo isso, a gente vai precisar de um laudo médico. Agora, pensa você, mãe. Pensa você, pai. Seu filho, ele está com atraso. Você marcou a consulta com o pediatra encaminhou para o neurologista e a consulta é daqui 3, 4 meses. Olha só, se você já marca o fono, se você já marca o TO, se você já marca o analista de comportamento, que geralmente é um psicólogo, um neuropsicólogo, um psicopedagogo, mas claro que pode ser um fono, um TO também. Se você já marca uma avaliação com um psicomotricista, se você já pega todas essas avaliações e chega na consulta e debruça aquilo na consulta com o médico, primeiro deixa guardado, né? Doutor, assim, 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 depois você entrega os laudos, porque assim, isso contribui muito, porque principalmente naqueles casos mais sutis, a gente precisa desses instrumentos de avaliação. Há vezes que em apenas uma consulta é possível sim fazer o diagnóstico. Numa consulta bem estruturada, bem organizada, às vezes não vai ser possível. E aí, quando nós temos esses materiais dos terapeutas, aí facilita um monte a sua vida. Até mesmo porque o tratamento do autismo, ele depende de um PEI. Quando eu faço o diagnóstico, então você agora recebe o diagnóstico de autismo, olha, o seu filho é autista, ou o seu filho está com atraso, ou o seu filho está com TDAH, ou TOD, ou qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, e eu vou lá e solicito fazer fono, TO, psicologia, consciência ABA, talvez, que depende do caso, né? Mas talvez ecoterapia, hidroterapia, enfim, a gente estrutura um tratamento para você,
O primeiro passo é você ir com esses profissionais, eles avaliarem os atrasos para determinar as prioridades. Porque pensa bem o seguinte, e olha a importância da gente entender o tratamento. Às vezes eu pego pacientes, 2 anos e meio, não está falando, não está olhando, não está se comunicando para nada, não brinca de forma funcional, está todo estereotipado e a mãe está lá fazendo ecoterapia. Tipo, não tem menor função ela estar fazendo ecoterapia agora. Por quê? Eu preciso me concentrar mais na análise aplicada do comportamento, eu preciso melhorar contato visual, tempo de espera, tempo de cadeira, eu preciso melhorar a atenção desse paciente. Ah, mas é legal. Mas eu tenho que concentrar minha energia no que realmente é prioridade. Então esses profissionais falam, olha, pera lá, aqui na parte de fonoaudiologia não é a prioridade agora. Realmente aqui a gente precisa mais trabalhar o comportamento, essa criança está em crise. Ou, por exemplo, quer ver uma questão de prioridade que as pessoas vão passando? O sono. O sono, para mim, é uma das primeiras coisas que precisam ser ajustadas. A criança está lá tratando há 2 anos com um monte de terapeuta e não ajustou o sono. Até 40% da formação da memória é formada durante o sono. Agora pensa o seguinte, você pai, você mãe, você está lá investindo tempo, você está lá investindo dinheiro e o seu filho dorme 10 da noite, acorda uma vez durante a noite, dorme assistindo televisão. Cara, você está estragando o processo terapêutico, você está rasgando dinheiro. Então, assim, o tratamento realmente é determinar prioridades. E prioridades, para mim, a principal prioridade é rotina, sono, alimentação e análise aplicada do comportamento. Porque a partir da análise aplicada do comportamento, a gente determina as prioridades. Porque cada profissional vai encontrar, sim, dificuldades. Se eu passar essa criança, por exemplo, com um fono que não está falando, ele não está falando. Lógico que ela precisa de fono. Mas se o analista determinar que fala, olha, mas agora talvez a gente não tenha que fazer 3 TO, 3 psicologia e 3 fono. Talvez agora a gente tenha que fazer 10 psicologia, ou seja, 10 horas de aba, 3 de TO. E o fono, daqui a pouco. Por quê? Porque isso é melhorar o tratamento, é individualizar o tratamento. A mesma receita de bolo para todo mundo não vai funcionar. Um paciente meu que recebe diagnóstico e está mais ou menos isso que eu falei com vocês, 2 anos e meio, às vezes a gente discute se nesse momento vai fazer fono. Tiago, mas fono não é importante? Demais, demais. Atualmente, a terapia que meu filho faz é fonoterapia, 5 vezes por semana. Nós fizemos análise aplicada do comportamento durante 3 anos e pouquinho, 40 horas por semana, e fica tranquilo que vocês vão entender que 40 horas por semana não é ficar ali sentado fazendo 40 horas, tá? É realmente todo mundo envolvido 40 horas por semana. Parou, um dia simplesmente a gente chegou ao final e agora ele faz fono e vai começar musicoterapia essa semana. Todos os profissionais são importantes. Musicoterapia tem evidência científica, funciona muito bem. Terapia ocupacional com integração em AIRES, né, é o que melhor tem evidência científica, funciona bem para o autista, né? Ou, por exemplo, a criança com 18 meses está com esse contato visual prejudicado. Calma, melhora o comportamento dele. Opa, deu 3 aninhos, a gente está ali com dificuldade, eu já melhorei o contato visual, eu já melhorei o tempo de espera, eu já melhorei até para o fono, facilitar a vida do fono. Talvez agora eu precise de um PECS, talvez eu precise de um fono com prompt, porque aí eu melhorei a base para poder dar substância para o fono trabalhar. Então o tratamento de autismo, gente, não é receitinha de bolo. E como é que vocês vão saber disso? Se informando. Quando eu vou ser aqui até um pouco audacioso, quando é que vocês sentaram na frente de uma televisão, de um celular, quantas foram as vezes que as pessoas falam, nossa, ele está falando firme, ele está falando sério, mas está falando com respeito, empatia, e ele está se importando mesmo, porque eu sou pai de autista. Não tem nada mais doloroso do que a gente chegar com um paciente que tinha tudo para estar bem desenvolvido, que recebeu um diagnóstico com 18 meses e tem 3 anos e meio, 4 anos e meio, e as pessoas não sabem o que fazer com o paciente. E muito dessa responsabilidade é de vocês, pais, porque às vezes ficam gastando tempo com coisas que são triviais, que não são importantes e não se aprofunda nesse assunto. E o seu filho depende de você, porque se você não fizer isso agora, seu filho vai precisar depois, e vai precisar para o resto da vida. Mas se você fizer esse processo realmente aprofundado de informação, de dialogar, de estudar, você vai fazer isso por alguns poucos anos.
Tiago, poucos anos? Poucos anos. Fala um número pra gente. Eu não sou Deus, eu não tenho a menor intenção de fazer isso. Não cabe a mim tentar entender a complexidade da vida, a imperfectibilidade da vida, mas eu posso falar para vocês, na experiência de consultório, a maioria dos pacientes entre 2 e 4 anos, 4 anos e meio, se fizer tudo certinho, estão recebendo alta, gente. Esse é o caminho natural. Então isso não tem nada de errado. Então eu quero que vocês entendam que isso é possível, mas através da informação. Diminui um pouquinho o ar para deixar mais gelado para mim, por favor. Desculpa, tá, gente? Na hora é que eu vou me exaltando aqui, a gente vai aquecendo, né? Então, vão comentando aí, vão contando qual foi a sua história. Me fala, inclusive, de onde vocês são, qual a cidade, de onde você quando você recebeu o diagnóstico, quem é o seu filho. Então, a gente começa por aí. A gente só começou, ainda já foi mais de 30 minutos. Precisamos de um diagnóstico precoce. Quem faz o diagnóstico precoce? Qualquer profissional médico pode fazer esse documento para você. Qualquer terapeuta, bom terapeuta que tem experiência, pode fazer um laudo para você começar o tratamento. E você não precisa de um laudo para começar tratamento. Tá? Seu filho tem 18 meses, o neurologista falou que não dá para dar diagnóstico agora, que é para voltar daqui 6 meses, comece o tratamento. Independente do que te falaram, seu filho tem atraso, comece o tratamento. Tiago, mas a gente precisa fazer esse diagnóstico e a gente percebe que existe ali os exames, tem algum exame que a gente possa fazer? Ressonância magnética, eletroencefalograma, exoma, cariótipo, assim, gente, o diagnóstico do autismo ele é observacional. Ele é a base dos critérios do DSM-5, como nós falamos. Alguns exames podem ser lançados mãos para complementar a investigação. Eu não consigo me aprofundar nos exames agora para vocês. Não estou fazendo link para o Simplificando Autismo, mas eu tenho uma aula, quase 1 hora, só sobre exames lá. É porque a gente não consegue falar sobre todos os assuntos aqui. Porque, veja bem, um exame mal pedido, olha só que interessante, gente. Agora estou falando, mas vai parecer que é do Simplificando novamente, mas não é. Mas pensem com vocês, olha a informação. Quando você faz um exame errado, vamos dar um exemplo, um exame Bera. Tiago, quem tem que fazer o Bera? Bera é específico para alguns pacientes. A gente vê na prática que a maioria das vezes o paciente recebe o diagnóstico, e isso é a maioria na minha impressão, na minha casuística, tá? A maioria das vezes esse paciente recebe um documento, um laudo para fazer exames, fazer Bera. Bera é um exame sedado, é um exame caro, pede para fazer ressonância magnética, um exame caro, um exame que precisa ser sedação, pede para fazer eletroencefalograma num paciente que não tem a mínimo sinal de ter um quadro epilético, e aí só o que a mãe vai perder de tempo, só o que a mãe vai perder de dinheiro, e acima de tudo o prejuízo que pode gerar nessa criança, você paga o curso tranquilamente para falar, nossa, agora eu entendi a importância da informação. O eletroencefalograma, quando nós recebemos o diagnóstico, por isso que a gente às vezes tem assim, é muito incisivo com algumas coisas, né? A gente recebeu o diagnóstico do NOA, ou o início para a investigação, e foi aquilo. Coloca na escolinha, faz fono 2 vezes na semana e faz eletroencefalogramas e todo esse monte de exame aí, né? Gente, eu tive que 2 ou 3 oportunidades, eu não me recordo agora, colocar o Noah para dormir mais tarde, ele tinha toda uma rotina de sono, acordar o meu filho 5 horas da manhã para ele ficar com sono, dar um antialérgico ao meu filho para ele ficar dopado, para que ele pudesse fazer esse eletroencefalograma em outra cidade que eu andei 80 quilômetros. Tentei uma vez, não dava certo, tentei a segunda vez, eu não sei se foi 3 vezes. A gente teve que tentar 3 vezes. Olha o prejuízo à criança. Eu tive que parar do trabalho, minha esposa teve que parar, o neném perdeu terapia. Então, olha a importância da informação. Como a informação te liberta, como a informação não faz você cair nessas armadilhas. Ah, Tiago, mas foi a orientação médica. Mas aí você tem que dialogar, você tem que discutir, porque é o seguinte... O eletroencefalograma, ele pode apresentar alteração, o autista tem sim mais quadros epiléticos, mas o eletroencefalograma ele pode estar alterado de 10 a 30% dos pacientes autistas sem que eles sejam epiléticos ou estejam com quadro convulsivo. Agora pensa o seguinte, até 30% dos pacientes autistas podem ter um eletroencefalograma alterado.
O eletroencefalograma alterado do seu filho deu alterado, mas o seu filho tem 2 anos, desenvolve, depois que iniciou todo o processo de terapia, está desenvolvendo bem, não tem nenhum sinal de alerta, não tem nenhum sinal de que está tendo epilepsia, e aí o eletroencefalograma dele veio alterado. Pergunto eu a você, você vai dar agora um antiepilético para o seu filho? Uma droga controlada, que quando bem indicada, faz toda a diferença na vida de uma criança? Mas a minha pergunta é, você agora com esse exame que deu alterado, que até 30% pode dar alterado, você vai dar uma droga epilética para o seu filho? Por isso que eu estou falando, a informação liberta, porque você fala, doutor, olha, mas meu filho não tem isso, não sei isso, nós podemos... Qual que é a indicação real? Qual é o sinal que o senhor acha que ele possa estar tendo um quadro epilético, uma crise convulsiva ou uma crise de ausência, que também poderia ser uma indicação? Então isso é importante. Então o diagnóstico começa quando a gente não faz vocês perderem tempo, quando a gente faz vocês não perderem dinheiro. Imagina essa família que tenha recurso baixo e eu vou lá e falo para ela, ó, um exame, coloco no colo dela, uma ressonância. Você imagina a dor dessa mulher? Você imagina a dor desse pai que agora acha que tudo depende desse exame para salvar o filho dele? Isso é maldade. Isso não é o caminho certo. Então tudo começa no diagnóstico, em quem pode fazer o diagnóstico, na informação e no acolhimento. Quantas vezes eu atendo pacientes que foram com, teoricamente, bons profissionais, tecnicamente falando, que deram um diagnóstico certo, que deram um tratamento relativamente certo, mas que chega para a mãe, fala, o tratamento é esse, seu filho talvez não fale, isso daí foi porque você fez isso, e essa mãe entra numa dor, entra num luto, entra numa depressão. Gente, depressão tira ânimo de viver, depressão causa ideação suicida, depressão perde a gana das coisas. A depressão, ou você desenvolve uma compulsão alimentar e fica obesa, ou você tem uma anorexia fraca. A depressão acaba com o casamento. Porque a mulher tem vontade de namorar com o marido? Qual que é a vontade? Qual que é o libido diante de um diagnóstico de alguém que joga isso dessa forma para você? Né? Então, assim, começa com acolhimento. Fala, ó, mãe, vai dar certo. Ah, Thiago, e o quanto vai dar certo? Eu não sei. Se a gente fizer o nosso melhor, a gente pode ter certeza que a gente vai chegar no melhor que a gente poderia. Mas vai melhorar. Não é isso. Não vai ficar nisso. Não é possível ficar nisso. Né? Deus tem um propósito maior para você, para mim, para todos nós. Então, assim, a gente começa no acolhimento, porque quando eu faço um laudo e quando a família não acolhe bem essa mulher, mesmo principalmente nos casos leves, tá? A criança ali está com um quadro mais leve, ela fala, ela olha, ela brinca, mas tem a rigidez comportamental, alteração sensorial, ela tem lá suas manias, ela tem a sua alteração pragmática, alteração simbólica, ela tem a sua alteração na prosódia. Quando essa mulher ela não é bem acolhida, principalmente no leve, às vezes ela demora a começar o tratamento. Ninguém está validando a dor e o tempo passa. E aquilo que era leve vai passando, vai ficando moderado, vai ficando severo. Tiago, mas é muito bonito você falar sobre o tratamento, que nem no seu filho, com muitas horas de tratamento, que isso funciona. Não é que é bonito. É ético. É o meu papel como médico não esconder a verdade de vocês. Se eu tenho, desde 1987, Ivar Lovaas, com estudo pioneiro, mostrando ali números assim discrepantes, eu tenho revisões sistemáticas, mais de 1000 revisões sistemáticas. Se eu tenho esses estudos sendo replicados por Howard e mostrando que um grupo melhora, às vezes, 90%, o outro melhora 2%, 3%, é isso que os números mostram. Alguns números, tem eu acho que é de Aikset também, tá? Ele demonstra que o pior paciente, ouça bem isso, o pior paciente de evolução com análise aplicada do comportamento ABA em quantidade mínima necessária, ele tem melhor evolução que o melhor paciente com a mesma quantidade de horas de tratamento de terapias ecléticas. Ou seja, o pior paciente ABA, fazendo umas X quantidades de horas,
ele tem melhor evolução do que o melhor paciente fazendo terapias ecléticas sem a ciência ABA. E o que seria terapias ecléticas, Thiago? É você realmente fazer, só um exemplo, tá, gente? Fono sem ciência ABA, sem análise do comportamento aplicada, 1-2 vezes por semana, fazendo TO sem integração em AIRES, fazendo terapia ocupacional, fazendo fisioterapia, psicomotricidade, sem que haja uma pessoa que é a supervisora, alguém que replica todo o tempo a mesma coisa. Essa questão de terapeuta não aceitar supervisão fala muito sobre o terapeuta, ou sobre arrogância, sobre soberba, ou sobre ele não entender de fato o que é o autismo. Porque o certo é que a criança tenha um responsável pelo caso. Se eu perguntar hoje para você, quem que é o responsável pelo tratamento do seu filho? Qual que é o responsável? Não quero saber quem são os terapeutas. O responsável do tratamento do seu filho, ele tem que conversar com o fono, ele tem que conversar com o TO, ele tem que ir na escola para ver o que está acontecendo, ele precisa avaliar a escola para ver se você não precisa tutor individualizado, porque é um direito seu, basta ele escrever. Agora, se ele é aquele profissional que você vai, entrega na porta, tranca a porta, abre a porta, fala 2 minutinhos com você e acabou, isso não é o tratamento de autismo. A gente tem que tentar entender que quando a gente fala de tratamento à base da ciência ABA, que é o que a gente está falando aqui, intensidade e quantidade, eu não preciso ter 40 horas com terapeutas. Eu posso afirmar a vocês que talvez o NOA continue sendo estimulado 40 horas à base da ciência ABA, mesmo fazendo fono 5 vezes por semana, 5 horas por dia. Por quê? Porque a gente está todo o tempo, todo mundo falando a mesma língua e replicando as mesmas coisas. Olha só para eu tentar explicar o que é intensidade e quantidade. Pensem vocês o seguinte comigo. A gente quer fazer o seu filho escrever. E aí você, mãe, pega e fala assim, filho, a gente para escrever a gente pega assim. Aí o pai pega e fala, não filho, para escrever é aqui. O professor na escola fala, não, para escrever é aqui. Eu estou dando um exemplo da caneta. Você percebe que se cada um estiver fazendo de uma forma, se cada terapeuta estiver fazendo de uma forma, essa criança ela precisa de repetição para aprender. Pensa numa coisa mais simples. Vamos imaginar agora que essa criança precise, por exemplo, aprender a pedir água. E para aprender a pedir água, ela tem que falar sim a cada vez que termina que ela vai lá. Quer água? E ele já está esboçando falar sim. Então aí fala, aí você olha para ele e fala, sim, você mãe. Porque você sabe que ele já sabe falar sim. Aí ele fala sim. Aí você vai e entrega o copo d'água. Aí chega no pai, ele fala, o pai já pegou e entregou o copo d'água. Falou para a escola entregou. Aí falou para o outro terapeuta, o terapeuta entregou. Aí quando chega na mãe, fala, sim, filho, sim. Aí ele, sim. Percebe se as outras 5 pessoas estivessem replicando a mesma coisa, esse sim sai em 3 dias? Mas quando a gente não aplica, isso é ciência ABA. Vai demorar 30 dias para ele falar o sim. E se ele aprende 3 dias o sim, daqui a 3 dias ele vai para o não. E daqui a 3 dias ele vai para o quero. Aí você fica lá naquele troço eterno, etérico, nunca melhora. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é ciência ABA. Pega, de verdade, se você é pai, você é mãe, vai pegar depois o Simplificando Autismo e assim, faça, mas faça mesmo, gente, sem medo. Eu do fundo do coração, eu queria um Simplificando Autismo para mim quando a gente começou essa jornada. Pega o Simplificando Autismo, a gente nem poderia falar isso, né? Porque isso é errado. Depois a edição, depois que corta, ou a Hotmart, não joguem isso para Hotmart, tá? Pega isso, coloca para o professor, para o terapeuta que está assistindo. Sabe, o terapeuta do seu filho fala, olha, assista isso aqui, por favor. Tá aqui, ó. Tô te dando para você assistir, dá o teu acesso. Sabe aquela tatinha que fica o dia inteiro com seu filho, que muitas vezes fica ligando televisão? Pega o curso e dá para ela. Quando você só fizer isso, eu posso falar que você melhorou 50% a chance de evolução do seu filho. Eu afirmo, do fundo do coração, eu não estou enganando vocês, eu estou sendo o mais verdadeiro possível. Como eu falei, a entrega é real. Não estou vendendo curso até agora, nem estou falando valores, estou falando nada, eu estou realmente falando o que funciona. Olha só isso, olha a riqueza dessas informações. Então, terapia ABA é isso. Terapia ABA é a análise do comportamento aplicada, precisa ter um supervisor, alguém que seja o responsável, alguém que vai replicar, alguém que vai tratar a família, vai olhar para o pai, para a mãe, ó, você tem que fazer isso.
Imagina se esse terapeuta, você vai lá, entrega a criança na sala, tranca a porta, acabou. Gente, eu acho que toda sala de terapia tinha que ter no mínimo uma câmera. Não apenas para a segurança da criança, para a segurança do profissional, para você que está aplicando, ou vidro espelhado para você poder assistir, acompanhar todo esse processo, é necessário. Mas o pai e a mãe têm que entrar também na terapia. Claro que no início, nesse processo de adesão, de relacionamento com o paciente, o terapeuta precisa de um tempo sozinho. Mas o pai e a mãe precisam sim participar. Porque se essa criança tem uma crise lá no mercado, não é o terapeuta que vai estar junto, é o pai e a mãe, é a tatinha. E por que o terapeuta só tranca a porta toda vez? Isso aconteceu com a gente, gente. Então, assim, terapeutas, está na hora da gente repensar. Tá? Tá na hora da gente repensar mesmo, porque a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ter o responsável pelo caso, a gente precisa ter a orientação familiar, a gente precisa ajustar a rotina. E a rotina é fundamental, gente. Principalmente, é que tudo começa com sono, tá? Eu vou dar um spoiler, tá, Neto? Neto tá aqui do lado. Dentro do curso, a gente tem 4 aulas sobre sono, mas esse spoiler vocês vão saber o que ele é amanhã, tá? Eu só vou entregar esse, um bônus com um especialista de sono, que são várias aulas só sobre rotina de sono. Então, assim, a gente precisa ajustar o sono. O pessoal aqui já falou, não é para falar ainda as coisas, mas é que realmente eu acredito que isso faz muita diferença. Então, a gente estrutura a rotina, a gente estrutura o tratamento, a gente estrutura os terapeutas, a gente descobre quem é o terapeuta que vai acompanhar o caso para que ele possa supervisionar e direcionar a escola, direcionar os terapeutas, direcionar a família. Tiago, mas legal, eu estou aprendendo um monte aqui com você na jornada, mas eu não tenho terapeuta, eu não tenho plano de saúde, porque se você tem plano de saúde, a gente estrutura isso. Com um laudo bem feito, o plano não liberou mesmo com laudo bem feito. Uma ação judicial em 15 dias está liberado, tá, gente? Na imensa maioria dos casos. Precisa apenas de um laudo bem detalhado e um bom advogado, tá? Eu não tenho plano. Tô achando muito legal tudo que você está falando, mas eu não tenho condição. Eu trabalho o dia inteiro, meu filho fica o dia inteiro na televisão, eu não tenho com quem deixar, a minha vida é um caos, meu filho está na creche o dia inteiro. Como eu posso melhorar minha vida assim, Thiago? Tipo, isso não se cabe para mim, não encaixa para mim. Então o que você vai fazer? Olha só, a importância do que eu falei lá atrás. Lembra que se você se informa, o que você vai fazer? Você vai estar informada, você vai conversar com o médico da unidade básica de saúde. Você é baixa renda. Vai conversar com o médico da unidade básica de saúde. Só de você pegar um laudo com ele, com tudo isso que você levou de informação, você tem direito a um auxílio chamado BPC, da Lei Orgânica. Só esse auxílio é um salário mínimo. Olha a vida sua mudando quando você tem informação. Fala, nossa, eu não sabia disso. Baixa renda, pega o laudo com o médico da unidade básica de saúde, ele tem que fazer o documento, porque agora você já aprendeu, você leva tudo muito estruturado para ele, ele faz o laudo, você pega o auxílio-benefício. Pegando o auxílio-benefício, você consegue pelo menos encontrar um supervisor para o seu caso, para te acompanhar uma vez por semana, uma vez por mês que seja. Não consegui, peguei o dinheiro, comprei ali um curso para treinamento de pais, comprei depois outro curso para parte sensorial, outro curso, porque você agora tem um recurso que você não tinha e você precisa resolver a equação do seu filho. Você pega tudo isso, chega na escola, porque seu filho passou o dia inteiro na escola, você pede um tutor individualizado para ele, porque é um direito seu. A escola cedeu alguém para ficar junto. É o mesmo que nada. Escola que coloca um professor para ficar cuidando do seu filho não é terapia escolar. A terapia escolar ele precisa aplicar o quê? A ciência ABA. Um tutor individualizado para ficar levando a criança para o banheiro, para limpar o bumbum, para não deixar ele morder os coleguinhas, isso não é tutor individualizado. Não tem nada a ver com tutor individualizado. Isso é um suporte. Tiago, ajuda? Ajuda. É bom? É bom. Ele precisa, no mínimo, de um cuidado pelo menos individualizado. Mas isso não é o tratamento. Agora, veja bem, a criança fica 8 horas por dia. Quantas horas que eu falei que é o tratamento bom? 40 horas semanais. 8 vezes 5, 40. Ou seja, ele fica 40 horas na escola. Eu pego, eu me informo, eu estudo, eu aprendo o que é a ciência ABA,
eu passo o curso, por exemplo, para o professor da escola, ensino para ele o que é aquilo e ele faz o tratamento do meu filho. Mas não adianta seu filho chegar às 6, 7 horas da casa e agora você ligar 1, 2 horas de televisão e agora você não aplicar a sua parte, mas isso é possível. Tiago, esquece, eu não tenho nem condição de pensar em ter um curso, mesmo que eu vou conseguir com o recurso, com as aulas de direito que lá tem 2 ou 3 aulas de direito, mesmo que tenha com as aulas de direito que me mostre passo a passo, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, eu estou fazendo para pagar o pão do dia. Existem alguns cursos gratuitos na internet que você pode fazer, mais uma vez, a minha ideia não é vender ali, é te ajudar. Tem um curso que chama-se, da Team Unifesp, tá? Eu vou tentar fazer de cabeça, senão o pessoal depois deixa nos comentários. Chama-se, tenho anotado aqui, www.teamunifesp, Team é T-E-A-M, munifesp, com P mudo, .com/capacitação, né, sem cedilha, sem nada, _paz, por vídeo. A gente vai deixar no link para facilitar aqui, o pessoal já tá escrevendo ali, eu vou passar para eles, vai aparecer já para vocês. Então, gente, essa é uma possibilidade de curso que você, mãe, vai aprender em 19 vídeos ali. Tiago, Não, é diferente, gente, é mais superficial, não é tão profundo, não vai entrar em aspectos de seletividade alimentar, não vai entrar em aspectos de direito, não vai entrar em aspectos de sono, não vai entrar em aspectos de corte de cabelo, corte de unha, uso de medicação, não vai entrar em aspectos, por exemplo, de comorbidade, TDAH, TOD, não é isso. Mas assim, para quem tem nada, isso é tudo, isso é muito. Tem um outro curso também que ele é da pr.avasos.ufrn, então do Rio Grande do Norte.br. Também tem cursos gratuitos ali, tá? São possibilidades que você que é baixíssima renda pode fazer. Então olha só a informação ao seu lado. Tiago, mas se eu tiver a possibilidade, nem se discute, gente. Eu já assisti esses cursos, eles ajudam, eles contribuem, mas a nossa proposta é realmente muito maior e muito mais ampla, tá? Então, é importante que vocês entendam. Porque o que acontece? Muitas vezes, a família pega a criança, e não estou falando por maldade isso, tá, gente? Mas está tão acostumada a lidar com aquela dificuldade, que terceiriza para a escola a dificuldade, pega na casa, deixa na televisão, vai até tarde no tablet, no celular ou qualquer coisa, dorme e assim, tá passando. E às vezes, quando a gente pega, até mesmo famílias que têm condição, né? E eu pergunto pro pai, eu falo, o que você entende do tratamento do seu filho? E quando o pai fala, eu não entendo do tratamento do meu filho, é onde a gente começa a entender o porquê que a gente tem tantas crianças com tantos atrasos. Por último e não menos importante, e hoje eu acho que eu estou seguindo mais o nosso roteiro de tempo aqui, lembrar então que amanhã a gente tem muitos assuntos ainda para ser falados, né? Principalmente essa parte de gestação, essa parte de planejamento familiar, de possibilidade de ter um outro filho, quais as perspectivas de ter um outro filho autista quando você já tem quando você é um pai autista, quando você tem um familiar autista, quando você tem um familiar esquizofrênico, TDAH, TOD. Então amanhã é muito interessante isso, né? Essa questão também do tratamento em casa, como foi o nosso processo de tratamento em casa, é muito bacana. Então espero todos vocês amanhã, tá, gente? Amanhã é um dia muito, muito importante. Vai ser uma entrega igual hoje. Como vocês perceberam, ontem a gente nem comentou de curso. Hoje falamos 5%, só para vocês falarem, legal, não porque a gente quer passar ali, mas é porque vocês falam, eu quero mais. E para quem quer mais, isso é importante. E a última parte, não menos importante, é o tratamento medicamentoso, é o tratamento na escola, como eu falei, né? A escola, ela tem um papel assim tão bonito na vida de uma criança autista, só que infelizmente a imensa maioria das escolas não entenderam o seu papel. E aí eu vou te falar como pai, como médico e como alguém que está aqui ajudando, que está contribuindo na sua vida. Presta atenção no seguinte, olha a transformação que esse tipo de informação causa na sua casa. Se você entrar... Primeiro que a escola não pode negar vaga de criança. Primeiro passo. Entendeu isso? Escola não pode negar vaga de criança. Quando o seu filho chegar lá e você precisar de uma vaga, agora seu filho com 2 aninhos, 3 aninhos, que ele precisa de estar na escola por qualquer necessidade específica, e a escola, você manda um WhatsApp, tudo documentado, tá, gente?
não fica ligando não fica falando não. A escola tem WhatsApp, ou às vezes na hora que você for falar ali, não é por maldade, mas grava. Fala, tudo bem, então vou colocar aqui do lado, você grava a conversa. Não é por maldade, é porque a gente tem que começar a aprender a fazer isso, porque infelizmente eu tenho todo dia mães sendo humilhadas, mães que a criança tinha vaga, escola particular, falou que era autista, mudou completamente a conversa, falou que precisa de tutor completamente, acabou a vaga agora a gente não tem, eu acho que ele não precisa do tutor. A criança não fala, não olha, não se comunica, o médico pediu tutor, o analista pediu tutor, mas a escola não acha, percebe, tá? Então assim, manda mensagem, oi, tudo bem? Vocês têm vaga para criança de 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos? A escola falou que tem? Ótimo, então quero uma vaga para o meu filho, assim, a gente vai matricular ele aí, ele é autista, que eu vou precisar de tutor. Esse é o seu papel. Escola se negou, ela pode pagar uma pena de 3 a 30 salários mínimos. Entenderam que ela pode pagar 40 mil reais de multa se ela fizer isso com vocês? Mas, Thiago, você está fazendo isso por maldade das escolas? Não, é só para que elas aprendam. Porque a partir do momento que elas aprenderem isso, elas vão começar a falar, opa, pera lá. Eu falo a vocês que a imensa maioria dos meus pacientes tem uma melhor adesão e um melhor acolhimento na escola pública do que na particular, o que é uma coisa bizarra, não dá para entender. A escola particular, ela está mais preocupada em colocar o cartaz bem grandão de aprovado em medicina do que realmente ser escola. Então, é importante que a escola entenda isso. Se você é escola e você não está nesse caminho, obrigado. Obrigado mesmo, porque a gente precisa de vocês. Então, a criança que precisa de um tutor individualizado, ela só levar o laudo e a escola vai fazer ali. Se a escola se negar, não apenas os 30 salários mínimos, o professor pode ser exonerado, o diretor, pode ser exonerado se ele for servidor público. Se for escola particular, até danos morais e também físicos, porque a criança que fica sem tratamento está gerando. Então, assim, diretor, na boa, faz apenas o seu trabalho, faça tudo certinho. Então a escola tem que fazer isso. E o tutor de sala de aula não é alguém que a escola pega, pode ser estagiário, tá? A escola não tem problema não, isso não tem nenhum problema. Não é alguém que a escola pega para deixar cuidando da criança e acabou. Esse tutor, esse estagiário, ele tem que estar num grupo de WhatsApp com os terapeutas, ele tem que preencher relatório semanalmente, ele tem que dar um retorno diário da criança sobre o que fez, o que não fez, se fez xixi, se fez cocô, se teve crise, se não teve crise, o que mediou a crise, a partir do que desencadeou a crise. Esse tutor, ele tem que ir lá nas clínicas, vamos dizer que ele não seja preparado, ele vai na clínica durante um mês, aprender o que é feito. Olha como é que a informação é importante, gente. E aí, às vezes, você está com um tutor dentro de sala de aula, que você acredita que está fazendo tratamento do seu filho, não te preencheu um relatório até hoje, porque ciência aba também, gente, sem relatórios preenchidos trimestralmente não é ciência aba, tá? A gente explica mais profundamente ali os detalhes da ciência abas depois para vocês. Ele não preenche um relatório, ele não participa das orientações, ele não tem supervisão com aquela pessoa que eu falei que seria o supervisor. Isso não é tratamento na escola. E a escola tem esse potencial, tá bom? Eu vou guardar medicações para amanhã, para falar um pouquinho de medicações. Eu deixo porque eu conto a nossa história de medicações que nós tivemos, a nossa experiência como médico, como profissional, tá? Eu vou deixar agora para você um grupo, eu coloco um QR Code, eu já estava esquecendo isso, era para ter colocado lá na frente. Vai ter um QR Code aqui embaixo agora para vocês. Esse QR Code, ou o link que também está aqui embaixo, que se às vezes você está no celular, esse QR Code é para você estar dentro de um grupo, a gente vai chamar ele de grupo VIP, grupo seleto. São de pessoas que têm um interesse maior de passar para o próximo passo, que têm interesse no Simplificando Autismo, pessoas que querem aprender mais, que querem saber mais, que isso daqui foi importante, mas sabem que aqui tem 3 horas, 4 talvez, lá tem mais de 30, fora as coisas que eu não posso falar ainda, sobre as coisas individualizadas que eu não posso falar. Então isso daqui, se você tem interesse, se você quer participar desse grupo, você vai escanear aqui com é só aproximar a sua câmera, tá? Porque aqui, nesse grupo VIP, você vai receber informação em primeira mão. Ela vai chegar antes para você. Os links para poder adquirir o curso, tudo mais, vai chegar primeiro nesse grupo de WhatsApp. Então, esteja lá. Além disso, amanhã
a gente vai abrir esse grupo do WhatsApp em alguns momentos do dia para tirar dúvidas. Então, às vezes, vocês querem perguntar sobre as coisas mais aleatórias, sobre pagamento, sobre qualquer coisa que seja relevante, sobre conteúdo programático. Enfim, amanhã a gente também vai tirar essas dúvidas. Valor eu só vou falar amanhã. E o que eu peço para vocês, de verdade, estejam ao vivo, porque faz toda a diferença, porque tem algumas condições que elas vão ser basicamente para quem estiver ao vivo. Então não perca a oportunidade. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu acredito que não. Tudo certo, Neto? Ok. Gente, o autismo, ele não é um ponto final na sua vida, tá? Se você está chegando agora, se você ficou mais confuso, se você está batendo um desespero, que, meu Deus, o Thiago falou isso e não é o que está acontecendo, está tudo errado, calma. O autismo não é um ponto final. O autismo ele é como uma vírgula. Você recebe ele, você faz uma vírgula, olha, planeja, vê o seu papel como pai, o seu papel como mãe, o seu papel como gestor, como pediatra, e a partir dali você maneja, tá? Todos nós, todos somos falhos. Em maior ou menor proporcionalidade, nós somos falhos. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas misérias. Eu gostaria de falar que tem outra forma da gente fazer isso, mas o seu filho vai precisar muito de você. Seu filho vai precisar que você tire as telas. Ele precisa. E tire mesmo. E tire muito. Seu filho precisa que você ajuste esse sono. Então, são esses pilares que eu trouxe para o Simplificando. Tudo aquilo que é importante demais, a gente se aprofunda. Então, como ajustar o sono de uma criança? Como tirar as telas de uma criança? Como melhorar a alimentação de uma criança, né? Então, assim, o seu filho precisa, como um pai, que você chegue depois de um dia cansativo, que talvez fez 2 turnos de trabalhar para poder pagar as terapias, e brinque com ele, porque essa mulher está cansada de ter ficado o dia inteiro em casa. Eu costumo falar para os homens que ficar em casa o dia inteiro com uma criança, mas aí eu vou ampliar, eu vou colocar na verdade ao cubo. Ficar o dia inteiro em casa com uma criança especial é definitivamente muito mais cansativo do que puxar cano o dia inteiro. O estresse de uma mãe sobre um diagnóstico é um estresse sobre soldado de guerra. Isso são estudos. Nível de cortisol, de ansiedade, de angústia, de depressão. Então, o que a gente está tentando aqui é facilitar esse processo. Se você é pai, esteja presente, participe, divida essa conta, tá? Final de semana, assume para você, fala, não, final de semana sou todo eu. Não quero nem te ver, mulher, você vai lá descansar, dormir, tirar a sobrancelha, vai fazer o que você quiser. 2, 4, 6 horas é minha, só que você também tem que aprender, pai. A mãe vai comprar o curso, porque são as mulheres que compram, alguns homens também. Mas você assista também. Na hora do seu trabalho, fala, amor, me manda o link aqui também, divida, pega esse link, não deixa o pessoal da Hotmart saber, tá? Compartilha pra avó, compartilha pro tio, tá? Eu não me importo, gente, eu não tô assim... O meu maior propósito não é vender o curso, meu maior propósito... O curso é uma consequência de tudo isso. Ele é uma consequência de um trabalho bonito, de um trabalho ético, de um trabalho sério, de um trabalho honesto, mas eu quero que o máximo de pessoas, porque imagina o máximo de pessoas souber. Então, pai, compartilhe a carga, divida essa carga, assuma ela, tá? E sobre nenhuma hipótese, abandone a sua casa, homem. Porque, infelizmente, um quinto das pessoas se separam até o 5º ano de vida quando tem uma família, né? Quando a gente tem uma criança autista, esse número aumenta significativamente. Recém separei, volta para sua esposa, volta para sua família, se ajoelhe, não perca a oportunidade de ser o homem que vai cuidar dos seus filhos, da mulher que um dia você prometeu, porque é aí que a gente vai conseguir. Quando a gente pergunta sobre o tratamento, tudo isso que eu falei para vocês é importante demais, mas se a família não estiver estruturada, se essa criança vê, por exemplo, um pai gritando com a mãe o tempo todo, se essa criança toda hora está tomando um tapa na orelha, um puxão no ouvido, está ganhando uma cintada porque ela está em crise, porque às vezes o barulho, a luz, a televisão que ficou o dia inteiro na cabeça dele, ele estourando a cabeça dele, e aí a criança está toda estereotipada, aí está lá o homem batendo, está a mulher sem paciência batendo. Então assim, cuidem da casa de vocês. Mais uma vez,
Todos nós somos falhos, todos. Se você está se encontrando nisso, fala, nossa, eu estou sem paciência mesmo com meu filho, eu estou sem paciência com meu marido. Se você é marido, está passando essas... Calma, olhe para dentro de você, corrija as suas falhas e eu afirmo para vocês, talvez quem está aí no início da jornada, fala, meu Deus, isso tudo é complexo. Eu já estou no meio dela. Eu posso falar para vocês, o caminho ele é realmente duro. Vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai sofrer. O dia que seu filho tenta brincar com alguém e ele simplesmente não consegue, ou às vezes ele tem uma crise absurda porque simplesmente não conseguiu entrar pela porta que queria, ou porque não apagou a luz que deveria ser apagada, e ele entrar numa crise, dói. O dia que seu filho se morde, o dia que seu filho te morde, tudo isso dói muito mesmo. Contudo, se vocês conseguirem realmente estruturar a família de vocês, entender mais quem é o filho de vocês, entender quem são vocês, o processo fica muito mais fácil. Espero todos vocês amanhã. Obrigado a cada um de vocês. Eu vou deixar uma foto agora lá no meu Instagram, falando um pouquinho de vocês, alguns comentários, e eu gostaria de verdade que vocês fossem lá, curtissem, comentassem do que acharam dessa segunda aula. E assim, mais uma coisa, gente, você pode aqui, copiar, tá aqui em cima, não sei exatamente onde está no YouTube, e você pode pegar e compartilhar essa live pelo WhatsApp para as pessoas à sua volta. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Vocês estão aqui, vocês estão vendo a entrega. Isso aqui é realmente um curso, é um curso da jornada da criança autista. Como eu falei desde o início, gratuito, online e uma entrega real. Vejo vocês amanhã, gente. Se cuidem.